Instagram não ligou. Peraí só um instante, gente. Pronto, agora foi. Pronto, conectou. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá? Pessoal do Meet, pessoal do Instagram, do Facebook. Amém, já tem gente online. A paz do Senhor Jesus pra Rita, pra Duda, pra Mara, Dona Maria, pra Jéssica, pra Maria Oliveira, pra Eliane, pra Cláudia, Branca, Vanessa e a Deise. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá bom? Amém. Hoje a gente vai voltar a falar sobre Samuel, né? Então a gente tá intercalando, a gente lembra? Tava intercalando ali entre Samuel e Sansão, porque a gente lembra, né, que o tempo de Sansão foi ali para o final do período de Eli, né, para o período de Samuel. Então Samuel chegou a pegar ali o tempo de Sansão, né? Então agora Sansão morreu, né? Sansão morreu. A Filístia continua dominando Israel, porque Sansão não libertou Israel da Filístia, né? A gente lembra. E o povo vem sofrendo, né? O povo vem sofrendo e o povo decidiu clamar a Deus. Eles se lembraram do Deus deles, né? Então eles pararam de clamar aos deuses dos filisteus, aos deuses dos amorreus e decidiram clamar ao Deus deles. E eis que a gente vai ver que eles vão demorar para clamar, viu, gente? Não vai ser de imediato, não. Eles vão demorar algumas décadas para clamar a Deus. Então, eis que quem é levantado para guiar esse povo rumo à libertação, né? Quem é levantado como juiz? Samuel, o filho da estéril, né? Uau! Então, Samuel, a gente lembra, ele já era profeta, né? Já foi levantado como profeta lá no tempo que Eli era vivo, né? Ele era um menino ainda, jovem. E agora ele vai ser levantado como juiz de Israel. A gente vai ver que linda essa passagem, que extraordinária, o quanto que ela fala com a gente, né? O extraordinário que Deus vai fazer com esse povo, gente, para deixar muito claro que se Deus estiver com eles e eles obedecerem a Deus, eles não vão perder batalha alguma, porque o principal guerreiro que vai sair à guerra na frente deles vai ser o próprio Deus. A gente vai ver isso hoje. Eles vão vencer uma batalha e Deus vai deixar muito claro que Deus está indo à frente. Né? Deus está indo à frente. Deus é que vai começar a vencer a guerra sem eles fazerem nada. Eles não começaram a fazer nada ainda. E Deus já está vencendo a guerra. Então é um sinal muito claro de Deus para esse povo, né? Que eles deveriam, né, se voltar totalmente a Deus. O Deus deles é poderoso. Para que eles se voltarem para os deuses dos outros povos, se eles têm um Deus tão poderoso, né? Então a gente vai ver que realmente Israel vai mudar, gente. Israel vai mudar, né? A gente vai ver que Israel vai mudar até a velhice de Samuel, né? Então, nesse momento histórico ali de Ebenezer, né? A gente vai ver agora, até a velhice de Samuel, esse povo vai realmente mudar, né? Vai realmente obedecer a Deus, vai obedecer Samuel. Mas quando Samuel envelhecer ali, a gente vai ver que vai ter uma mudança ali na história de Israel, tá bom? Então, amém. Vamos lembrar, então? Deixa eu fazer a oração agora e a gente já lembra onde foi que a gente parou na história pra gente entender o que tá acontecendo aqui agora, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor se revele para nós, de uma forma clara, de uma forma simples, meu Deus. E que o Senhor trabalhe em cada mente que está aqui cauterizada, que cada mente que está aqui endurecida, que cada coração que esteja aqui endurecido, que o Senhor trabalhe, Pai, em nome de Jesus. Que a sua palavra, meu Deus, convença essa pessoa e a converta, Pai, em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo venha e a direcione, Pai, rumo à tua verdade, rumo ao teu caminho, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha nos guiar os nossos passos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, derramar sobre nós a sua misericórdia e sua graça. Porque nós precisamos dela, Pai, porque nós sabemos que nada merecemos. É tudo pelo teu grande amor, pela tua grande bondade, pela tua grande misericórdia, Pai. Amém. Que o Senhor a derrame sobre nós, Pai. Amém. Que o Senhor coloque os seus anjos ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos revigore, Pai. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Pai. Porque nós não queremos perecer, meu Deus, por falta de conhecimento.
Porque a tua palavra diz, meu Deus, que durante um período da história, o seu povo, Pai, sofreu, morreu, pereceu por falta de conhecimento. E nós não queremos isso para as nossas vidas, mas nós queremos mais de Ti, Deus. Então, meu Deus, que o Senhor venha, nos esvazie de nós mesmos, nos esvazie de tudo aquilo, meu Deus, nos tire tudo aquilo que nos tira da Tua presença, meu Deus. Que nós sejamos, meu Deus, totalmente seus. Nós queremos mergulhar em Ti, mergulhar na Tua presença, Pai. Nós queremos ter um contato contigo de 24 horas por dia e não apenas de um dia na semana, Pai. Amém. Que o Senhor venha, meu Deus, nos encher de tal forma que nos transborde, Pai. E que essa bênção que há sobre nós e dentro de nós alcance todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, a paz do Senhor Jesus, entrou um pessoal no Meet, viu? A paz do Senhor Jesus para quem entrou, amém. Para quem tá no Facebook, Ernesta, Marta, amém. Para quem tá no Instagram, no YouTube, amém. Então vamos lembrar onde que a gente tá no contexto histórico, né? Porque na aula passada a gente viu o triste fim de Sansão, né? Mas a gente lembra que a história de Sansão se passa ali, né? Junto com a história de Eli, junto com a história de Samuel, né? Então a gente lembra, Eli morreu. Depois, provavelmente, né, pela narração bíblica, provavelmente, a paz, Mateus, amém. Provavelmente, pela narração bíblica, Eli morreu primeiro, né, a arca foi levada primeiro e Sansão morreu depois, né, pela narração bíblica é essa a conclusão que a gente pode chegar, tá? Então, Sansão morreu, só que Israel não foi libertada. Sansão não cumpriu o chamado dele de libertar o povo de Israel dos filisteus. Então Sansão morreu e os filisteus continuam oprimindo o povo de Israel. E agora devem estar oprimindo até de uma forma mais severa, né? Convenhamos, né? Eles deviam estar oprimindo ali de uma forma até mais brutal o povo de Israel. Então o povo de Israel vai começar a chorar para Deus. Eles vão se lembrar do Deus deles. Eles vão parar de chorar para Dagon, vão parar de chorar para Baal e resolveram lembrar do Deus deles, o Deus poderoso que eles têm, que tiraram eles do Egito, né? Então eles decidiram orar para esse Deus. Mas eles vão orar para Deus e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Eles vão orar, vão abrir a alma deles ali, se humilhar, entre aspas, só que nada vai acontecer. E Samuel vai dizer por que nada vai acontecer. Samuel chega e fala para esse povo. Vocês ficam orando a Deus, né? Mas vocês continuam pecando. Como que vocês querem que Deus faça alguma coisa na vida de vocês se vocês continuam pecando? E é isso que vai acontecer agora. Então, gente, esse povo vai decidir parar de pecar. A gente vai ver. Eles vão realmente se voltar a Deus, o Deus deles, né? Eles vão fazer isso agora. E assim eles vão permanecer até a velhice de Samuel, que vai ter um problema ali na velhice de Samuel, a gente vai ver, tá? Então vamos lembrar o que estava acontecendo aqui, né? Então, o que havia acontecido antes? A gente lembra que Samuel foi levantado como profeta. Então Samuel foi levantado como profeta e todo Israel sabia que Samuel era profeta, né? E ouvia as profecias de Samuel. Então Samuel provavelmente pregava ali para Israel falando que Deus queria libertá-los dos filisteus, né? A gente lembra disso da aula retrasada. Então o povo se empolgou, né? Mas o povo não terminou de ouvir a mensagem completa de Samuel, porque não era assim só libertar, né? Há uma contrapartida, eles tinham que fazer alguma coisa, né? O que eles tinham que fazer? Tinham que se santificar, se consagrar, orar somente a Deus de Israel, não a outros deuses, eles tinham que fazer tudo isso. Mas eles não fizeram nada disso. Eles só ouviram aquela palavra ali que Deus queria libertar ele dos filisteus. Então a gente lembra que eles foram o quê? Pra guerra. Eles se uniram, foram lá pra guerra, felizes da vida, né? E eles perderam. A gente lembra que eles foram para a guerra, guerrear contra os filisteus e perderam e foram humilhados. E eles perderam ali 4.000 pessoas na guerra, né? Então eles voltaram, né? Ao invés de consultar Deus, ao invés de consultar Samuel, que era o profeta de Deus, a boca de Deus ali, eles resolveram se reunir entre eles, o exército, o povo, né? Por que Deus não nos salvou? Deus falou que ia nos salvar dos filisteus. Por que Deus nos salvou? Acho que Deus não foi com a gente. Era muito longe, né? Acho que Deus não conseguiu ir com a gente lá na guerra. Então vamos levar a arca, né? Vamos levar a arca, porque aí Deus vai junto com a gente e ele dessa vez salva a gente, porque ele vai estar lá do lado, né? Se o problema é a distância, né? Então agora a gente vai levar a arca. A gente lembra que eles levaram a arca ali sem a autorização de Deus, né? A paz, Leonala, amém. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A gente lembra, né,
que eles foram levar a arca. Eles foram levar a arca ali sem autorização de Deus. Deus não havia autorizado nada, eles levaram a arca. Então, quando eles levaram a arca, a gente lembra o que aconteceu, né? Eles perderam. Eles perderam a guerra e perderam pior ainda do que a primeira vez. Foram 30 mil mortos dessa vez, né? A gente lembra. Então, o que aconteceu? Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos e a arca foi levada pelos filisteus, a gente lembra, né? Então a gente lembra que um dos soldados, a gente lembra que os soldados começaram a fugir, né? A verdade é que Israel viu que estava perdendo e começou a fugir, né? Cada um tentou se esconder em algum lugar. Então a gente lembra que neste momento teve um benjamita que conseguiu entrar em Siló, né, conseguiu ir até a Siló ali, onde estava o tabernáculo, onde estava Eli. Eli estava na porta da cidade, a gente lembra, né? Então Eli na porta da cidade, ouvindo o que havia acontecido ali, né, com seus filhos, né, e principalmente com a arca, porque o que espantou ele não foi a morte dos filhos dele, porque isso já havia sido avisado para ele. O que espantou ele foi a tomada da arca. Então Eli, diante dessa notícia, a gente lembra que ele foi e morreu, né? Ele caiu, virou o pescoço e morreu. Então, depois disso, a gente lembra que a arca ficou 7 meses lá na Filístia, né? Rodou 3 cidades filisteias, mas foi dada ali, lançada sobre a Filístia uma grande praga, né? Então, essa grande praga foi lançada sobre a Filístia e os filisteus entenderam. A gente lembra que quando chegou lá na Filístia, a primeira intenção deles foi humilhar a arca, né? Humilhar o Deus de Israel. Mas quanto mais eles tentavam humilhar a Deus, mais eles eram afligidos, né? Os filisteus, a gente lembra. Até que eles aprenderam a respeitar. Então, eles aprenderam a respeitar o Deus de Israel de tal forma que eles decidiram não mais ter aquela arca no meio deles. Eles decidiram devolver a arca para Israel, a gente lembra, né? Só que eles estavam com tanto medo de Deus que eles estavam com medo até de devolver a arca. Então a gente lembra que eles consultaram lá sacerdotes, né? Os mágicos ali da Filístia e viram qual era a melhor forma de devolver a arca. Então os mágicos falaram para eles devolverem com uma oferta de culpa, porque eles estavam errados, eles tinham que pedir desculpa para o Deus de Israel. E eles fizeram isso, a gente lembra. Então a gente lembra que a arca chegou lá em Bet-Semes, né? Então chegou a arca em Bet-Semes, o povo de Israel ficou feliz da vida porque a arca voltou, né? Voltou ali conduzida pelas vacas, né? A gente lembra. Então eles ofereceram sacrifício ali tudo e o povo de Bet-Semes não se aguentou. A gente lembra que a arca ficou sobre uma pedra que tinha ali em Bet-Semes, no campo de Josué, né? Não é o Josué de Moisés, é outro Josué. Então ficou lá sobre essa pedra grande que havia no campo de Josué, lá em Bet-Semes. Então o povo não resistiu, decidiram abrir a arca. Decidiram abrir a arca e ver o que tinha lá dentro, né? O respeito que os filisteus aprenderam a ter por aquela arca e por Deus, Israel não havia aprendido. Então a gente lembra que 70 homens morreram de Israel porque foram olhar dentro da arca. Então, diante disso, Bet-Semes percebeu que eles haviam pecado. Então a gente lembra que o povo de Bet-Semes falou: quem é que pode ficar com essa arca? Porque Deus é santo. Quem é santo para poder coabitar com essa arca? Porque a gente vai ser consumido. A gente é pecador. Então eles não quiseram mais a arca. Então eles conversaram com a cidade mais próxima que tinha de Bet-Semes, que é Kiriat Jearim. Então eles conversaram lá com o pessoal de Kiriat Jearim e mandaram eles descerem para pegar a arca e levarem lá até eles, né? Então a gente lembra que eles vieram, pegaram a arca e levaram até Kiriat Jearim, tá bom? Então foi nesse momento que a gente parou da história, ok? Então agora eu vou continuar deste momento. Então no versículo 1 do capítulo 7 fala sobre este momento que eu acabei de falar. Diz assim: então os homens de Kiriat Jearim vieram até Bet-Semes e levaram a arca de Deus. Para onde? Para a casa de um homem chamado Abinadab. Gente, essa arca vai ficar na casa desse homem até o reinado de Davi. Quando Davi se tornar rei de todo Israel, ele vai lá retirar a arca, que a gente lembra que ele vai retirar errado, né? Vai retirar a arca com o carro de boi e usar, se eu não me engano é usar o nome dele, ele vai tocar na arca e vai ser morto naquela hora, né? Então, gente, essa arca vai ficar lá até esse momento. Vai ficar décadas na casa desse Abinadab, vai ficar muito tempo, né? Então, no versículo 1 diz que ficou na casa desse Abinadab, né? No outeiro, né? Então, eles consagraram Eleazar, o filho de Abinadab, né? Para que ele guardasse a arca do Senhor. Gente, não parece que Abinadab seja levita, não sei, aqui não dá essa informação, né?
Mas aqui parece mais que Eleazar está sendo consagrado, não no sentido de sumo sacerdote, nem levita, tá? Ele está sendo consagrado como um guardador. Ele é o responsável por proteger a arca. Para quê? Para que ninguém venha e leve a arca, para que ninguém venha querer olhar dentro da arca, né? Então a impressão que me dá é essa: ele é um guardador, né? Ele está protegendo a arca, tá? Então agora no versículo 2 vem a informação nova que a gente não havia visto ainda, porque o capítulo 6 a gente ainda estudou o versículo 1, né? Então agora no versículo 2 vem a informação nova. Diz assim: sucedeu que, desde aquele dia, que dia? O dia em que a arca foi levada para Kiriat Jearim. Então, desde aquele dia, se passaram tantos dias, passou tanto tempo, que se passou 20 anos. Quando tá falando aqui 20 anos, gente, não é 20 anos para a retirada da arca de Kiriat Jearim, tá? Porque a gente vai ver que é um tempo muito maior, porque Saul vai ser rei, depois de Saul é quando Davi virar rei, é que aquela arca vai sair dali. O que tá querendo dizer aqui no versículo 2? Não é que ficou 20 anos na casa de Abinadab a arca. Quer dizer que passou-se 20 anos até que algo acontecesse, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? Então ele tá querendo chamar a nossa atenção de que 20 anos ficou a arca parada lá sem nada acontecer. Então, depois de 20 anos da arca na casa de Abinadab, algo aconteceu, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, o que aconteceu 20 anos depois da arca ser levada para a casa de Abinadab? Samuel foi levantado como juiz, tá? Então, 20 anos depois da arca chegar na casa de Abinadab, quem foi levantado como juiz? Samuel. Por isso que não é a retirada da arca, gente. Porque Samuel ainda vai ungir Saul, né? E ainda vai ungir Davi. Então, não dá tempo, gente, porque quem vai retirar essa arca de lá é Davi. Então, são 20 anos para que Samuel seja levantado como juiz. Então, ficou 20 anos lá a arca na casa de Abinadab. Então, né, diz aqui, e toda a casa de Israel dirigia lamentações a Deus. Então, o povo lamentava, chorava, né? Clamava a Deus. Por quê? Porque a Filístia continua dominando eles, né? A Filístia ali continuava julgando, colocando um peso, né? Um jugo ali sobre Israel. Então, eles continuavam fazendo isso. Aí no versículo 3, então, Samuel, né? Com certeza guiado por Deus, porque ele é profeta, a gente lembra? Ele era a boca de Deus, né? Então, o clamor de Israel deve ter chegado até Deus. Então, Samuel foi lá para orientar esse povo. Por que Deus não estava respondendo? Porque esse povo devia estar reclamando, né? Porque a impressão que dá é que eles estavam reclamando a Deus, né? Então, estavam lamentando ali por tudo que estava acontecendo. E eles não conseguiam entender por que aquele mal tão grande estava acontecendo com eles. Então, Samuel vem abrir os olhos desse povo. E Samuel diz no versículo 3: falou Samuel a toda a casa de Israel. E ele disse assim: olha, gente, se é de verdade que vocês decidiram seguir ao Deus de Israel, se isso é do coração de vocês, se vocês realmente querem voltar-se para o Deus de vocês, se é de verdade isso, né? Então, peguem os deuses que estão entre vocês, gente, e tira daí, se livra desses deuses. Então, se posicionem, né? Tomem uma atitude, se realmente vocês querem, se vocês realmente decidiram pelo Deus de vocês, né? Então, a gente vê que eles choravam, eles clamavam, eles reclamavam que estavam naquela situação difícil, mas eles estavam em pecado, né? É meio hipócrita, né? A pessoa que tá cometendo pecado, mas tá reclamando para Deus porque a vida dele tá difícil, né? Mas tá ali em pecado, tá ali, ele não se posiciona, né? Então, ele tá orando a Deus, mas também tá orando a Baal, né? Também tá servindo a Baal. E era o que esse povo estava fazendo. Esse povo orava a Deus, servia a Deus, mas também servia a Baal, também servia a Dagon, também servia, né, aos outros deuses ali. Então, no versículo 3 diz: falou Samuel a toda a casa de Israel e disse, se é de todo o coração de vocês que vocês realmente estão se voltando a Deus, então tirem do meio de vocês todos os deuses estranhos. Tirem do meio de vocês os astarotes, né? Tudo que é de outras religiões, tirem de vocês, né? E preparem o coração de vocês para Deus. Não mudem só por fora, mas mudem por dentro. Tenham o coração de vocês realmente voltado a Deus. Não sejam só aparência.
mas de fato se convertam no coração, né? E sirvam somente a Deus. Não fiquem servindo a esses deuses, né? Sirvam ao Deus que é de vocês, ao Deus que libertou vocês, né? Então aqui ele diz: assim, se vocês fizerem isso, então Deus vai libertar vocês dos filisteus. Então aqui Samuel, né, profeta é isso, né? Profeta, a gente teve aula do ministério de profeta, profeta é isso. Profeta é aquele que aponta onde você está errando, diz o que você tem que fazer para se consertar, e se você fizer, o que vai acontecer. E é o que Samuel está falando. Ó, vocês estão errando, Deus não responde vocês, Deus não está fazendo nada na vida de vocês, a vida de vocês está difícil do jeito que tá, porque vocês estão orando, chorando, clamando a Deus, reclamando que a vida de vocês está difícil, mas vocês estão pecando, vocês estão aí cheios de ídolos, né? Então, se realmente vocês querem que Deus seja com vocês, que Deus responda a vocês, que Deus esteja com vocês e faça alguma coisa, então se voltem a Deus, né, de verdade. Joguem fora tudo isso daí que é pecado. Parem de ficar cometendo esses pecados, fazendo esses sacrifícios a esses deuses, parem de pecar. E não só isso, não seja só uma conversão de aparência, Samuel fala, mas seja uma conversão de coração, né? Que vocês realmente comecem, né, a amar a Deus de verdade. O coração de vocês mude, né? E então, se isso acontecer, Deus vai libertar vocês. Então, esse jugo todo que está tendo vai acabar. Então, no versículo 4, o povo de Israel entendeu a mensagem de Samuel. Então eles pegaram todos os balins, né, todos os astarotes, pegaram todos os deuses que estavam ali com eles, né, e abriram mão de tudo aquilo, né? Aqui não diz o que eles fizeram, deve ter destruído, queimado, alguma coisa assim, né? Então eles destruíram tudo aquilo e serviram somente ao Deus de Israel. Então no versículo 5, Samuel viu a mudança ali do povo, né? E decidiu chamar então todo o povo de Israel, né, todas as tribos, para eles se reunirem em Mispa, para eles conversarem ali em Mispa, congregarem ali em Mispa, né, para eles, né, a gente vai ver, para eles começarem então nesse procedimento de libertação da mão dos filisteus. Esse Mispa é o mesmo lugar onde eles se reuniram aquela vez que a gente teve aquele problema do Benjamim, lembra dos benjamitas? Que eles mataram lá a mulher do Levita, a concubina, né? Então eles se reuniram para ver o que iam fazer com a tribo de Benjamim, que quase a tribo de Benjamim não existia mais, né? Quase foi extinta. Então é nesse mesmo lugar, eles vão se reunir ali em Mispa, né? E aqui Samuel fala, ó, vamos lá para todo mundo em Mispa e eu vou orar por vocês lá. Né, se congreguem todo o povo de Israel. Então, no versículo 6, o povo de Israel obedeceu a Samuel, eles estavam obedientes a Samuel. Então, eles foram lá para Mispa, né? Então, aqui diz que eles tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali eles disseram, nós pecamos contra Deus. É o que a palavra de Deus diz, né? Arrependimento é diferente de remorso, né? Às vezes a pessoa tá com remorso, mas ela não tá arrependida. E para você ser salvo, não é remorso que você tem que sentir, é arrependimento. Arrependimento é muito mais sério, né? O remorso, você lamenta, mas você continua fazendo. Você tá sentindo muito por aquilo que tá acontecendo, mas você faz, você continua fazendo, você não se arrepende de ter feito, né? Então isso é o remorso. Né? Você só lamenta pelo resultado, mas você não se lamenta pelo que você fez, né? A ponto de fazer de novo. E o arrependimento não. O arrependimento você lamenta ter feito aquilo. Você não lamenta só o resultado, você lamenta você ter conduzido até aquele resultado. De tal forma que você abre a sua mente, abre o seu coração, abre os seus olhos e você não pratica mais aquilo. Porque você sabe no que aquilo vai dar e você se arrependeu. Então você não quer fazer isso de novo, né? E é essa questão, o arrependimento. Então eles realmente se arrependeram, gente. Eles viram que eles erraram. Nós erramos com Deus, né? Nós pecamos e erramos com Deus. Aqui diz que eles fizeram uma libação, né? A gente estudou sobre oferta de libação no livro de Levítico, né? Eu já expliquei o que é uma oferta de libação. E aqui eles estão fazendo uma oferta de libação com água, né? Não explica por que eles derramaram água.
né? Não sei se a água estava escassa naquele período, ou se é no sentido do livro de Lamentações de Jeremias ali, né? Onde Jeremias, a paz, Pri, amém, onde Jeremias fala simbolicamente, né? Para que Israel derrame o coração deles a Deus como se derrama água, né? No sentido de eu derramo o meu coração como se derrama água, né? A Deus. Então a gente não sabe qual sentido, mas havia algum símbolo naquilo que eles estavam fazendo. E eles derramaram água ali para Deus. E não só derramaram água para Deus, como eles jejuaram, né? Então eles disseram: nós pecamos contra Deus, nós estamos errados, né? Nós erramos, né? Então Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então Samuel começou a orientar o povo de Israel ali em Mispa rumo à libertação. Eis que começa, gente. Então no versículo 7 aconteceu um problema aqui. Porque Samuel começou a guiar o povo ali em Mispa, começou a orientar aquele povo todo que estava reunido, né? Começou a orientar o que eles deviam fazer para manter-se na presença de Deus. Samuel agora era profeta e juiz, né? Então ele orientava o povo ali para a libertação e ao mesmo tempo orientava o povo de como o povo permanecer na presença de Deus. Então ele ficou falando com o povo e Israel toda reunida em Mispa. E quem é que fica sabendo que Israel está reunido em Mispa? Os filisteus. Então chegou até o ouvido dos filisteus que Israel em peso se reuniu em Mispa. Então os filisteus falaram: vamos lá guerrear contra eles, eles estão planejando alguma coisa, eles estão se reunindo para fazer um motim, né? Eles estão se reunindo para fazer uma rebelião, eles estão planejando nos atacar. Antes que eles venham e nos ataquem e terminem o planejamento deles, vamos lá atacar eles, né? Então os filisteus agem dessa forma. Então no versículo 7 diz isso. Deixa eu só ver, tem alguém que escreveu alguma coisa. O irmão tem muita diferença. Oi, Nielson, a paz do Senhor Jesus. No finalzinho da aula eu falo contigo, tá bom? Amém. Mas para você conseguir compreender, você teria que ler ele completo mesmo, tá? O ideal, se você puder voltar às aulas anteriores, você vai conseguir entender muito mais. Porque a gente já tá no 10º livro hoje. A gente tá lendo o 10º livro, né? E assim, os meus alunos hoje estão tendo uma compreensão. Eles estão aqui, é mais fácil eles falarem. Mas assim, eu acredito, né, pelo que eles me dizem, que hoje eles estão tendo uma compreensão melhor do Antigo Testamento, seguindo essa ordem que eu vou dando, né? Então, o ideal, né, é que você volte às aulas e vá assistindo às aulas que tem, ou leia a apostila. Tem 3 apostilas prontas que eu fiz, né? Os outros livros eu não consegui finalizar a apostila ainda, mas você consegue ler as 3 apostilas e assistir as outras aulas. Conforme você for fazendo isso, você vai conseguir entender melhor, tá bom? O aluno tá falando que ele tem uma certa dificuldade em entender o Antigo Testamento, né? Aí ele falou qual livro que seria bom, eu indicaria para ele entender o Antigo Testamento. A verdade, Nelson, é que quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que pensar no Antigo Testamento como uma sombra do Novo Testamento, tá? E Jesus Cristo diz que a Bíblia inteira fala acerca dele. Então, quando você lê o Antigo Testamento, você tem que entender que há alguma mensagem ali que fala sobre Cristo. Entende? Então, o Antigo Testamento, quando você lê, você tem que ler pensando que aquilo está apontando a algo do Novo Testamento, que vai acontecer no Novo Testamento, que vai acontecer através de Cristo, e que aquilo está falando sobre Cristo. E além disso, né, a palavra de Deus diz, né, Paulo diz, que a Bíblia inteira ela é útil para ensinamento, né? Então, claro, o Antigo Testamento também fala sobre a salvação, aponta sobre a salvação de Cristo, né? E é essa questão, a Bíblia inteira fala sobre Cristo. E também traz vários ensinamentos. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, você tem que ter isso em mente, né? Ele está apontando para alguma mensagem que vem revelada em Cristo, porque ele é sombra de uma verdade que ainda não foi revelada. Então, por exemplo, tem um filósofo que tem um exemplo desse que ele fala disso, é um pensador bem antigo, né? E ele fala sobre isso. Ele diz o quê? Havia alguns homens numa caverna e esses homens foram amarrados de costas e eles viam só a parede na caverna. E eles não conseguiam ver o real que estava atrás deles. Aí foi feito um experimento. Aí esses homens enxergavam apenas pela sombra do objeto. E havia um fogo atrás deles, que por aquele fogo se emitia a sombra na parede. Então colocaram ali um animal.
né? Mas esse animal não estava emitindo som, de alguma forma bloquearam o som desse animal. E eles viam a figura do animal na parede. E eles tiveram muito medo, eles tinham medo ali porque eles acharam que aquele animal ia devorar eles, era um animal enorme, né? Segundo a sombra que eles viam, né? Mas quando eles foram soltos e viraram, eles viram que o animal era um animal minúsculo, entendeu? Era um animal pequenininho, mas a sombra projetava ele maior, entende? Então é nesse sentido, o Antigo Testamento não é a verdade revelada. O Antigo Testamento não era aquele animal pequenininho, entende? O Antigo Testamento é aquela sombra que está sendo transmitida na parede. Então, onde que está a verdadeira mensagem? Em Cristo. Mas Deus vinha preparando aquele povo para a verdadeira mensagem. Por exemplo, João Batista não veio preparando o caminho para Cristo, né? Assim Deus fez, Deus foi preparando o povo para quê? Para quando a mensagem real viesse, senão o povo nem ia entender nada quando a mensagem real viesse. Então, eles foram sendo preparados, entendeu? Por meio de metáforas, por meio de é como se fossem parábolas, entende? Eles eram ensinados ali, né, dessa forma. E até que a verdade realmente se revelasse em Cristo, que é quando ela veio e se revelou. Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que ter essa consciência, que o Antigo Testamento está falando sobre Cristo. A Bíblia inteira fala sobre Cristo. Então, o Antigo Testamento está falando sobre o quê? Toda a parte dele, sobre Cristo. E ele é o quê? Ele é a verdade já revelada? Não, ele não é a mensagem revelada. Mas ele fala sobre a mensagem, mas de uma forma oculta. Então, a gente tem que ter essa consciência, senão a gente não consegue entender, tá bom? Amém. Então, no versículo 7, né, os filisteus souberam que o povo de Israel estava reunido ali em Mispa. E eles falaram, não, vamos permitir que eles façam um motim, não, que eles se reúnam, não planejem lá um ataque, né, antes deles nos atacarem, vamos atacar eles. Então, gente, o povo de Israel soube. O povo de Israel soube que os filisteus estavam vindo. O exército dos filisteus estava vindo para Mispa. E a passo ali. Então, o que aconteceu com o povo de Israel? Ficaram com medo. Então, Israel ficou com medo. Poxa, o exército dos filisteus está vindo. A gente acabou de voltar para Deus. Eu não sei se Deus aceitou a gente, né? Então, a gente vai ver que é bem assim mesmo. Eles falam, nossa, a gente acabou de se arrepender. A gente acabou de voltar a Deus. Será que Deus já aceitou a gente para a gente encarar essa batalha, né? E eles ficam com medo. Então, no versículo 7 diz isso. Diz assim, quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mispa, eles subiram para lutar contra Israel. Então, eles reuniram o exército e foram lá. Então, os israelitas ouviram isso, que os filisteus estavam vindo, o exército filisteu estava vindo. Então, eles ficaram com medo dos filisteus. Então, no versículo 8, né? Os filhos de Israel, o povo que estava reunido, falaram para Samuel, Samuel, não para de orar a Deus por nós. Não para de clamar a Deus pedindo para ele nos perdoar. Não para de clamar a Deus pedindo para ele voltar a ser com a gente. Não para. Eles estavam com medo, mas a esperança deles estava ali, acesa, né? Então, não para, Samuel, não para. Porque eu não sei se ainda deu tempo dele me perdoar, né? Então, continua aí para Deus perdoar a gente, né? Então, aqui, né, ele fala, né? Não cesses de clamar ao Senhor, o povo de Israel falando para Samuel, né? O nosso Deus, né? Para que ele, o Deus, nosso Deus, livre a gente das mãos dos filisteus, porque eles estão vindo aqui para matar a gente, né? Então, no versículo 9, diz que Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, né? Um filhotinho, né? E ele sacrificou aquele filhotinho em holocausto a Deus, tá? Ele sacrificou em holocausto a Deus aonde? Ali onde ele estava, gente, em Mispa. Ele não foi até Siló para sacrificar. Ele sacrificou ali onde ele estava, em Mispa, tá bom? A gente vai falar no final desse capítulo sobre isso, tá? A gente vai ver que ao longo da história, Samuel vai fazer sacrifícios que não são no altar de bronze. E a gente vai entender por que ele vai fazer isso, tá bom? A gente vai falar sobre isso, mas no final desse capítulo. Eu não vou me adiantar agora. Mas aqui ele tá fazendo esse sacrifício aonde, né? Ele tá fazendo esse sacrifício em Mispa, tá? A gente vai falar sobre isso porque a gente lembra que uma das leis da aliança da lei era que o sacrifício não fosse feito em outro lugar que não o altar de bronze. Se o sacrifício fosse feito em qualquer outro lugar, seria um sacrifício a demônio e não a Deus. Mas a gente vai entender por que Samuel vai ficar fazendo sacrifícios fora do altar de bronze e vai ser aceito por Deus. Os sacrifícios dele vão ser aceitos por Deus e a gente vai entender por quê. Eu vou explicar, tá bom? No final do capítulo. Então, ele ofereceu ali aquele filhotinho, né? Aquele cordeiro que ainda estava mamando, ele ofereceu a Deus em holocausto
holocausto. A gente já estudou sobre o holocausto em Levítico, né? Então ele ofereceu ali um holocausto a Deus, né? E então Samuel começou a clamar a Deus. Ele clamava a Deus pedindo para que Deus livrasse o povo de Israel das mãos dos filisteus. E aqui dá pra gente um spoiler, né? Aqui fala pra gente que Deus respondeu a Samuel. Ou seja, Deus atendeu. Deus ouviu a oração de Samuel e livrou Israel das mãos dos filisteus. E agora no versículo 10, a gente vai ver como foi que Deus mandou a resposta dele. Gente, Deus mandou a resposta dele. Quem fez os filisteus fugirem e serem derrotados não foi o exército de Israel que saiu para ir guerrear, foi Deus. O exército de Israel, a gente vai observar agora que Deus vai fazer algo extraordinário ali. Os inimigos vão ser confundidos. A gente lembra que isso já aconteceu antes, né? Deus já fez isso antes ali com Gideão, né? Então agora vai ser assim de novo. Deus vai mostrar para aquele povo que Deus está guerreando por eles. Deus está na guerra por eles. Deus está com eles. Então, quando os filisteus estão vindo para guerrear contra Israel, eis que Deus lança ali trovões, um barulho tremendo Deus lança ali, de tal forma que aquilo deixou os filisteus confusos. Os filisteus começaram a ficar perturbados. E então eles começaram a ser derrotados, gente. Eles começaram a perder a guerra. E então eles vendo que estava perdendo a guerra, eles começaram a fugir. E isso foi Deus agindo ali e eles fugindo. E Israel só vendo. Israel não estava lutando ainda. Quem estava lutando era Deus. Aí quando eles começaram a fugir, que diz que Israel foi atrás deles. Que Israel falou, Deus é com a gente, vamos embora. Então eles começaram a correr atrás dos filisteus. Gente, mas quem começou a fazer com que eles fossem derrotados ali, quem foi que fez aquilo? Foi Deus. Não foram os filisteus. É que nem Gideão, quando a gente viu, né? Gideão tava com uns 300 ali parado em torno do arraial ali, né? Dos inimigos. E eles parados com a tocha na mão, quietos. E os inimigos se matando entre eles, né? Foi nesse nível aqui também. Deus é que estava fazendo eles se perturbarem, se matarem. Então eles começaram a fugir. Eles falaram, não, Deus está com esse povo, vamos embora, né? Então no versículo 10 diz isso. Diz que enquanto Samuel estava ali oferecendo aquele cordeirinho em holocausto para Deus, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Então eles chegaram já para ir ali lutar contra Israel. E Israel já vendo eles vindo, né? Eis que então Deus trovejou contra os filisteus. E então veio um grande barulho sobre a terra. E o povo de Israel parado olhando, os filisteus indo, né? E eis que neste momento, quando os filisteus chegam para guerrear contra Israel, eis que Deus manda um grande barulho, né? Começa a trovejar ali sobre os filisteus. Gente, caía trovão sobre filisteu, não caía trovão sobre Israel. Israel estava lá parado, o povo filisteu vindo, daqui a pouco Deus mandava um trovão e matava um dos filisteus, e Israel parado olhando, e Deus mandava outro trovão e matava outro dos filisteus. Então os filisteus perceberam que eles estavam perdendo e que o Deus de Israel estava com eles. A gente lembra que os filisteus respeitavam o Deus de Israel, lembra? Lembra que os magos falaram, olha gente, vocês não vão fazer igual o faraó, né? Faraó resistiu, olha o que aconteceu com ele, né? Não vamos ser teimosos igual o faraó foi, né? Porque esse Deus é poderoso, ele fez o que fez lá no Egito. Então eles conheciam o poder desse Deus. Os filisteus conheciam. Quando eles viram que Deus estava com Israel, eles fugiram. É isso que diz aqui. Então eles vendo que estavam sendo derrotados, que estava vindo o trovão do céu e caindo na cabeça deles e matando eles decidiram voltar e fugir, né? Aí aqui diz no versículo 10 isso que eu acabei de falar. Então diz assim, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para guerrear contra Israel. Mas Deus começou a mandar trovões e vinha com grande barulho sobre os filisteus. Então vinha trovão na cabeça de filisteu ali, né? Então os filisteus começaram a ficar perturbados, começaram a ficar confusos vendo aquilo, né? Ficaram com medo, viram que estavam sendo derrotados e começaram a fugir. Aí no versículo 11 diz que quando o povo de Israel viu que os filisteus começaram a fugir, e que Deus era com eles, é claro, eles começaram a correr atrás dos filisteus que estavam fugindo. Então, no versículo 11 diz isso. Então, os homens de Israel começaram a sair de Mispa e começaram a perseguir esses filisteus que estavam fugindo e mataram eles. Mataram eles
lá em Bet-car. Não diz onde é essa localização, provavelmente devia ser uma cidade filisteia, né? Então eles perseguiram os filisteus e mataram os filisteus. Que extraordinário, né? Então no versículo 12, Samuel, então, agora sabe, né, daquela grande vitória que Deus ajudou eles ali, né, naquela grande luta. Então, Samuel pega uma pedra como um memorial do que aconteceu ali, que o povo de Israel, enfim, depois de tantos anos ali com juízes levantados e aquele povo não entendia o poder do Deus deles, né, o povo se corrompia, né, e Deus levantando juízes, e nada bastava para aquele povo se convencer que o Deus deles é maravilhoso. Então agora, eis que isso acontece e Deus é de novo com eles. Gente, há quanto tempo a gente não via algo assim extraordinário acontecendo, né? Há quanto tempo não tinha na história? Desde Gideão. Gideão foi um dos primeiros juízes de Israel. Desde Gideão não se fala nada na história de algo assim onde Deus veio, né, e guerreou. Deus veio e lançou algo, né? Desde Gideão foi aquele momento, né, que a gente viu isso quando foi aquela trombeta, tudo, né? Mas assim, algo histórico, assim, de Deus agir, fazer algo, a gente não ouve há muito tempo na história de Israel, né? E aqui voltou. Então Samuel falou: Deus voltou pra gente. Aquele Deus lá do Egito voltou para nós. Isso daí tem que ser gravado na história, né? Isso daqui tem que ser um memorial pra gente, de que foi aqui que Deus voltou pra gente, nesse lugar. A gente se humilhou e ele voltou. Ele decidiu acolher a gente de novo, né? Então ele pegou uma pedra para fazer um memorial ali de que aconteceu isso ali naquele lugar. E então ele colocou essa pedra entre Mispa e Sem. Tá? A gente não tem a localização de Sem, mas é ali perto, né? Provavelmente. Então ele chamou essa pedra, esse memorial que ele levantou, ele chamou de Ebenezer, né? Esse memorial foi chamado de Ebenezer. O que significa Ebenezer? Ebenezer significa pedra de ajuda. Deus foi a nossa rocha de ajuda, né? Deus foi a nossa pedra de ajuda. Ali foi um memorial de que Deus veio e ajudou esse povo. Gente, Deus começou a guerrear com os filisteus ali, os filisteus perderam porque Deus mandou trovão na cabeça deles, né? E então Samuel falou naquele momento: até aqui Deus tem nos ajudado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente lê isso, a gente pensa: Samuel tá louco. Como que Deus ajudou eles até ali se eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus? Né? Deus ajudou eles agora, mas antes eles estavam passando por uma opressão feia pelos filisteus, né? Eles estavam passando por décadas de dificuldade. Como que Deus já estava ajudando eles, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Então Deus não parou de nos ajudar, tá sempre ajudando, né? Até aqui ele vem nos ajudando, né? Gente, é algo extraordinário aqui que Samuel está querendo dizer, né? Samuel está querendo dizer que mesmo em meio àquele sofrimento que eles estavam, de décadas de opressão da Filístia, Deus estava ajudando eles. Eles estavam naquela situação porque eles buscaram aquela situação. Mas mesmo em meio àquela situação toda, Deus estava ajudando eles, até no sofrimento, né? Deus não havia se esquecido deles, né? Mas eles tinham que realmente experimentar as consequências do que eles buscaram, né? Mas mesmo em meio à experimentação do que eles buscaram, Deus era com eles. É isso que Samuel tá querendo dizer. Por exemplo, Davi, né? Davi, a gente vai ver mais pra frente que ele peca, né? Ele peca ali com Batseba, tudo, né? E vai ter uma consequência desse pecado de Davi. Deus não vai tirar de Davi essa consequência. Davi vai experimentar a consequência do pecado dele, né? Mas Deus vai ser com ele. Durante a experimentação do pecado dele, das consequências do pecado dele, Deus vai estar ali com Davi. E é isso que Samuel está querendo dizer aqui. Samuel está querendo dizer: olha, nós experimentamos as consequências dos nossos pecados até agora. Mas mesmo em meio, né, às consequências dos nossos pecados que nós experimentamos, ainda assim, Deus sempre foi conosco, Deus sempre nos ajudou, né? Então é nesse sentido que Samuel está dizendo. Então no versículo 13, gente, olha que legal, diz assim: assim os filisteus foram abatidos. Agora Israel conseguiu se libertar, gente. É isso que a gente vai ver agora. Eles não só se libertaram,
do jugo dos filisteus, como eles também retomaram as terras que os filisteus haviam tomado deles, gente. Eles retomaram a terra deles. Olha só que extraordinário, né? Então aqui diz no versículo 13 que então assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, né? Porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. A gente vai ver que, na verdade, né, eles vão voltar para o território de Israel, eles não vão ficar satisfeitos com isso, eles vão querer guerra de novo, tá? A gente vai ver que no tempo de Saul vai ter guerra contra os filisteus, né? E Samuel era vivo. Então, aqui quando fala que nunca mais vieram ao território de Israel, não quer dizer que nunca mais eles tentaram, né? Eles vão tentar. A gente vai ver na história que os filisteus vão continuar tentando tomar as terras ali e dominar Israel. Mas eles não vão vencer. É isso que está querendo dizer aqui. A gente vai ver com Saul, vão ter tentativas e Saul vai vencer. Então, eles não vão vencer. Os filisteus não vão vencer. É isso que está querendo dizer aqui. Eles não conseguiram mais tomar o território de Israel. É nesse sentido, né? Então, aqui diz no versículo 13 isso. Diz assim, os filisteus foram abatidos. Então, dessa forma, eles foram derrotados, foram humilhados. E nunca mais eles vieram ao território de Israel. Eles vão entrar de novo no território de Israel para guerrear. Mas eles nunca mais vão tomar Israel durante ali o período de vida de Samuel, né? Nunca mais eles vão tomar Israel como eles haviam tomado e dominar Israel do jeito que tinham tomado, né? Dominado durante o tempo de vida de Samuel. Então aqui finaliza dizendo isso, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel, ou seja, porquanto foi a mão de Deus contra os filisteus todos os dias em que Samuel viveu. Ou seja, os filisteus tentavam invadir, os filisteus tentavam dominar de novo Israel, mas a mão de Deus era contra eles. Durante quanto tempo? Durante o tempo de vida de Samuel. Então, durante todo o tempo de vida de Samuel, os filisteus vão tentar invadir Israel, a gente vai ver isso com Saul, tudo, mas a mão de Deus vai ser contra os filisteus e eles vão perder. Então, no versículo 14, diz assim, as cidades que os filisteus... Ai, peraí que eu desci muito aqui. Peraí, gente, eu desci muito aqui meu... Pronto, voltou. Meu Word, né? Minha anotação. Versículo 14 diz assim, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Gente, olha só, os filisteus vieram, a gente lembra sobre isso, a gente falou sobre isso no tempo de Sansão, né? Tudo, Tímina não era da Filístia, era de Israel, né? Mas mas a Filístia começou a dominar ali sobre Israel e começou a pegar terras que eram de Israel, que Israel já havia conquistado, né? Mas eles começaram a pegar, né? A gente viu isso quando a gente falou ali sobre Sansão. Então agora está dizendo que eles retomaram as terras que eram deles, né? As terras que foram conquistadas ali, né? Na época que eles entraram ali, né? Após a morte de Josué, quando eles entraram ali no território da Terra Prometida, eles conquistaram aquele território ali, eles retomaram, eles conquistaram de novo, né? Que território é esse? Aqui fala que é de Ecrom até Gate. Então, a gente lembra que as cidades filisteias são 5, né? São 5, Asdod, né? Askelon, Gaza, Gate e Ecrom, né? Então, a ordem delas é qual, né? Asdod, a gente viu na aula passada, né? Tem Asdod, entre Asdod e Ecrom tem Gate, né? E depois de Gate tem onde? Ecrom e depois vai vindo para Israel. Então, eles tomaram quantas cidades? 2, né? E as que estavam naquele percurso ali, né? Que os filisteus haviam tomado. Essas terras eram deles, eles haviam conquistado, então eles retomaram. E aqui diz, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. Então, ele tomou. Israel tomou essa cidade, estava cheio de filisteu morando nessas cidades, né? Em Gate, em Ecrom, estava morando filisteu. Mas Israel foi lá e tomou essas cidades, porque já era deles antes, né? Então eles foram e tomaram essas terras dos filisteus. E aqui diz, e houve paz entre Israel e os amorreus. Gente, aqui são amorreus, não é filisteus. Amorreus é uma coisa, filisteus é outra, né? Porque entre os filisteus não vai ter paz, não, a gente vai ver, né? Os filisteus não vão ficar satisfeitos com essa perda dessa terra, eles vão ficar indo lá guerrear, querendo retomar não só as terras, mas também o povo de Israel para domínio, né? Então eles não vão ficar alegres com isso, não.
A paz que está dizendo aqui não é com os filisteus, é com os amorreus. Amorreus é um outro povo, né? Um povo cananeu ali também que vivia entre eles ali na região de Dan, tinha ficado um pouquinho de amorreus, tinha ficado um pouco de amorreus lá no meio de Israel, né? Então agora eles tiveram paz com esse povo também. Esse povo não ousava mexer com Israel querendo abrir seu território e tomar posse ali, né, do que era de Israel, mas eles habitavam ali, entre eles a gente lembra. Então no versículo 15 diz assim: e julgou Samuel a Israel todos os dias da sua vida, né? Então aqui não é contradição, tá, gente? Porque o que vai acontecer? A gente vai ver que Saul vai virar rei e Samuel ainda vai estar vivo, né? Samuel vai morrer um pouco antes de Saul. Então, mas não é contraditório aqui, né? Porque Saul vai ser levantado como rei, né? E aqui tá dizendo que até morrer Samuel vai ser juiz de Israel, mas sendo que Saul era rei, né? Não tem problema aqui. Rei é uma coisa, juiz é outra, né? Então, o rei, ele tem o domínio ali de governo, né? Tem o domínio ali de exército, né? O domínio ali de toda Israel. Mas quem vai continuar sendo juiz? Vai ser Samuel mesmo nos tempos de Saul, quando Saul sendo rei, né? Então, a orientação ali, né, para a libertação de Israel, né? A gente vai ver até que Samuel vai acompanhar Saul, né? A gente lembra disso. Durante as guerras, às vezes Samuel fala, tô chegando, né? Aí Samuel vai lá. Por quê? Porque ele continua sendo juiz. Mesmo durante o tempo de reinado ali de Saul, ele continua sendo juiz, né? Então, há uma diferença entre rei e juiz. Juiz é aquele que orientava o povo para a libertação deles, né? E ia guiando o povo, né? Para que eles não caíssem de novo nas mãos dos inimigos, o que eles tinham que fazer, né? Então, Samuel continua sendo isso, tá? Até a morte dele. Então, no versículo 16, fala assim, de ano em ano, Samuel fazia uma volta ali em Israel, ele passava por Betel, ia para Gilgal e ia para Mispa. E ele julgava Israel em todos esses lugares. Então ele ficava andando ali, né, e orientando Israel, julgando ali Israel, né, julgando as causas, né, de Israel ali segundo a orientação de Deus. A gente vai ver mais para frente, né, que no tempo de reinado, quem vai acabar julgando ali vai ser o rei, né, as causas vão ser levadas para o rei e o rei vai julgando. Mas o juiz, ele vai ter uma informação, uma importância ali, né, também sobre a libertação, né? Então, porque os juízes, a gente estudou já ao longo da história de juízes, os juízes foram levantados para quê? Para a libertação do povo, né? Então, toda vez que o povo errava, caía na mão de opressão, levantava-se um juiz para quê? Libertar aquele povo. Então, ele vai continuar vindo nesse andamento de libertação toda vez que houver uma guerra ali, para que o povo não seja oprimido, né? Então, aqui diz que ele julgava nesses lugares, né? Então, no versículo 17, finaliza o capítulo de hoje e diz assim: porém, voltava a Ramá. Então, o que acontece? A gente lembra que Samuel morava em Siló, né? Durante o tempo de vida de Eli, Samuel morava onde? Em Siló. Agora, Samuel já é grande. A gente vai ver que ele já devia ter filho pequeno, aqui alguma coisa, já era casado, né? Então, ele foi para Ramá. O que era Ramá? Ramá ficava em Efraim. Ramá é o mesmo território onde os pais dele moravam, de Ana, né? E Eucana ali, é o mesmo lugar. Lá leva outro nome, mas é a mesma cidade, tá, gente? Ramá, né? E lá era Ramote, alguma coisa, né? Mas é a mesma cidade. Então, ele foi para a cidade onde? Da herança dele, né? Foi a cidade ali dos pais dele, porque tinham ali levitas, né? A gente lembra que Samuel é um levita, então havia ali, né, cidade de levita. E ele foi para a cidade de levita que cabia a casa dele, tá? Então ele já não tá mais em Siló, ele está agora em Ramá. A gente vai ver que ele não está mais, ele não trabalha mais no tabernáculo. Né? Antes ele trabalhava no tabernáculo, lembra? Quando ele era pequeno, ele foi ensinado a trabalhar no tabernáculo por Eli, né? Só que agora ele não trabalha mais no tabernáculo, ele saiu, ele é profeta e ele é juiz, e ele mora em Ramá. Então aqui vai dizer algo importante pra gente. Aí diz que ele julgava Israel em Ramá, então o povo chegava lá na casa dele para levar as causas, né? Então o povo ia lá na casa dele, levava as causas, né? Falava algum problema e ele julgava Israel ali na casa dele, ali em Ramá, naquele território. Não na casa dele, pode ser que fosse em outro lugar, mas era naquela cidade, né? Ramá. E aqui diz algo importante. Diz que ele edificou em Ramá, nesse lugar, um altar para Deus.
E nesse lugar ele oferecia sacrifícios, é claro. Se ele edificou um altar é porque ele oferecia sacrifícios ali, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a lei, a aliança da lei, Deus havia dado uma das leis da aliança da lei, era que o sacrifício não podia ser feito fora do altar de bronze. Todo sacrifício feito fora do altar de bronze ia para demônio, Deus havia falado, né? E agora, como é que fica? Né? Porque Samuel sacrifica fora. A gente viu em Mispa ele sacrificou, agora que ele sacrifica em Ramá, e a gente vai ver que com Saul também ele vai sacrificar fora, não vai sacrificar no tabernáculo, no altar de bronze. O que acontece? Vamos conversar, vamos ver. A arca foi levada para Kiriat Jearim, né? A arca não está mais no tabernáculo, a arca foi levada para Kiriat Jearim. Mas o tabernáculo, a gente vai ver, ele vai continuar funcionando. Então vai continuar tendo sacrifícios no tabernáculo, continua tendo sacerdotes e levitas trabalhando ali no tabernáculo. O tabernáculo não parou, gente. Ele continua lá em Siló trabalhando, funcionando. Mas a arca não está lá dentro. A arca não está mais lá no tabernáculo. A arca está em Kiriat Jearim. E assim vai ficar até Davi ir lá tomar a arca. E a gente vai ver mais pra frente que a arca só vai voltar pro templo no tempo de Salomão. Porque a arca vai ficar em um lugar e o tabernáculo vai ficar em outro no tempo de Davi também. A gente vai entender isso mais pra frente. Só Salomão é que vai reunir o tabernáculo de novo com a arca. Então, o que acontece? Agora, eles estão separados. A arca está em Kiriat Jearim e o tabernáculo está em Siló. Não tem como a gente saber por que a arca não foi levada para Siló, gente. A Bíblia não diz, né? Mas não foi levada, né? Eles deixaram lá em Kiriat Jearim até Davi ir lá buscar. Eles não levaram não para Siló. Então, a verdade, né, é que continuou o trabalho ali no tabernáculo, mas a arca da aliança não estava dentro do tabernáculo. E a gente lembra, a paz Maria, e a gente lembra que a arca da aliança é a presença de Deus, né? Da onde é que Deus, amém, da onde é que Deus falava com Moisés? Da arca, do meio dos querubins, né? A gente lembra disso. Da onde Deus se manifestava ali no Santo dos Santos? Do meio dos querubins, no propiciatório, né? A gente já viu isso. Quando esse povo decidiu levar a arca da aliança para a guerra, que ela foi tomada, a gente lembra? Esse povo de Israel, inclusive, falou, vamos levar porque o trono de Deus está lá no propiciatório. Eles achavam que Deus estava sentado ali no meio dos anjos, né? Então, ele ia ser obrigado a ajudar eles ali na guerra. Então, gente, a presença de Deus, ela estava onde? Na arca, né? Era a arca que simbolizava ali a presença de Deus, né? Claro que a gente sabe que não estava ali na arca, mas ela é que simbolizava a presença de Deus, a arca, né? Deus falava ali do propiciatório no Santo dos Santos. O que acontece? Agora, gente, o Santo dos Santos está vazio, né? Lá em Siló não tem arca dentro do Santo dos Santos. A arca está lá em Kiriat Jearim. Não tá lá dentro do Santo dos Santos, né? E Deus só falava do meio ali do propiciatório porque havia o véu. A gente lembra que tinha que ter o véu. Moisés, quando falava com Deus, né? Moisés parava, a gente lembra disso, Moisés parava em frente ao altar de ouro, o altar de incenso. Havia o véu, depois o altar de incenso, e dentro do Santo dos Santos estava a arca. Então, Deus respondia a Moisés do meio dos querubins ali do propiciatório, e Moisés ouvia, mas Moisés não via. Por quê? Porque era necessário aquele véu, não podia tirar aquele véu, né? Agora, o que acontece? A arca está na casa de Abinadab, né? E não tem véu nenhum ali. Então, Deus não vai falar com alguém não vai chegar lá e falar com Deus ali e Deus vai se revelar, né? Primeiro que Deus só falava face a face com Moisés, né? Não falava com ninguém mais. Então, Deus não falaria ali. E a arca estava em Kiriat Jearim. E segundo, o tabernáculo, o Santo dos Santos, que era onde Deus estava, onde a presença de Deus se manifestava, estava vazio. Estava vazio. Se Deus falava do Santo dos Santos por meio da arca, por meio do propiciatório, no meio dos querubins, Deus já não está mais falando, a arca não está ali, está vazio, né? E Samuel sabia disso. Samuel tinha essa consciência, né? Então, aquele, né, provavelmente, né, com certeza aqui,
A gente lembra que Samuel é profeta, Samuel, né, ele foi levantado como sacerdote porque ele podia oferecer sacrifícios, né? A gente lembra, as únicas pessoas que podiam oferecer sacrifícios eram sacerdotes. Qualquer outra pessoa que não fosse sacerdote e oferecesse sacrifício era pecado. Por isso que Saul vai pecar. Saul vai querer oferecer sacrifício. Saul não era sacerdote, né? Saul era benjamita. Nem levita Saul não era, né? E por isso que ele vai pecar. Ele não podia oferecer sacrifício, né? Então, a gente lembra que Samuel também não é descendente de Arão, né? Mas ele foi levantado como sacerdote, a gente já falou por quê, né? Ele é descendente de Corá, mas a gente já falou porque ele foi levantado como sacerdote. Então, ele era profeta, juiz e sacerdote. Então ele podia oferecer sacrifícios, porque ele era sacerdote. Ele foi levantado como sacerdote, apesar de não ser descendente de Arão, né? A gente lembra que só era sacerdote quem era descendente de Arão. A única exceção na história foi Samuel. Porque Samuel não descendia de Arão, ele descendia de Corá. Mas a gente já explicou sobre isso, já falou sobre isso, né? Então, o que acontece? Ele, com certeza, gente, ele era um profeta usado por Deus, tinha revelações, visões de Deus, né? Ele deve ter conversado com Deus, né? E não tinha por que ele oferecer sacrifícios no altar de bronze, se já não havia mais a presença de Deus ali, né? Se ele queria oferecer sacrifícios a Deus, então ele podia levantar um altar em um outro lugar. E ele, como profeta e sacerdote, né? Ele podia falar com Deus ali, oferecendo sacrifícios em qualquer lugar. Mas a gente vai ver que quem podia fazer isso? Ele. Era ele. Mas ninguém. Era Samuel. Samuel era diferenciado, né? Samuel era diferente dos outros. Então ele podia. Tanto que a gente vai observar ao longo da história que ele vai oferecer sacrifícios realmente fora do tabernáculo, né? Em outros lugares. E Deus recebe os sacrifícios dele, né? Então, gente, aqui não havia nada que ia contra a lei de Deus, entende? É nesse ponto que eu tô querendo chegar. Então, Samuel, ele não contrariava a lei, né? Porque, primeiro, que ele era um profeta usado por Deus, né? E foi assim durante a vida inteira dele. E Deus não estava mais naquele tabernáculo, né? A arca, que era a representação de Deus, onde Deus falava, já não estava mais ali. Então não tinha por que ele oferecer sacrifícios ali, né? Apesar dos outros trabalhos continuarem funcionando ali, né? Não ia cada um oferecer sacrifício na sua casa. Por quê? A gente lembra, só quem podia oferecer sacrifício era sacerdote. Então eu não podia oferecer sacrifício na minha casa, né? Eu vou criar um altar no meu quintal. Não podia. Né? Então as pessoas todo ano iam onde? Em Siló, oferecer sacrifícios lá. Por quê? Porque só o sacerdote podia, né, intermediar ali o sacrifício no altar, mas ninguém podia, né? Então eles tinham que ir para Siló. O povo ia todo ano para Siló, mas Samuel era uma exceção. Samuel era sacerdote, então ele tinha essa capacidade, né, de oferecer o sacrifício em altar. E ele não precisava ir ao altar de bronze, né? Porque a presença de Deus já não estava ali no tabernáculo mais, né? A arca já havia sido levada, né? Então ele oferecia em vários outros lugares, a gente vai ver. E eram recebidos por Deus, né? Então era um acordo ali, realmente ele devia ter conversado com Deus, ser um acordo ali de Deus e ele, é claro, porque ele era um homem de Deus, a gente vai ver, né? Muito usado. A gente vai ver mais pra frente com Saul, Davi, né? Que ele foi muito usado, ele era um profeta de Deus, né? Então a gente finaliza aqui hoje a aula, tá bom, gente? Então, segunda-feira a gente vai falar, porque Samuel vai envelhecer, né? Vai passar um tempo ali dele como juiz de Israel, ele vai envelhecer, e Israel agora vai querer um rei. Israel não quer mais juiz, Israel quer rei. Então, eles vão pedir um rei, e a gente vai ver qual é a reação de Samuel. E o que Deus vai dizer. E semana que vem a gente vai começar a estudar sobre Saul, então, tá bom, gente? Então, amém. Eu vou perguntar pro Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós, amém. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar no vídeo e eu esclareço na próxima aula, tá bom? Deus abençoe, amém. Até segunda-feira.